foi quando o meu segundo filho, eu fui fazer ultrassom para saber o que era, e a médica que fez o ultrassom, e de repente ela parou e falou: olha, eu vou dizer para você que 99% você terá um filho com síndrome de Down. Cumprimento o povo de Deus, na paz do Senhor Jesus. Eu queria dividir com os irmãos um versículo que está na poderosa palavra do Senhor, em Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27. Jesus apazigua a tempestade, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma palavra muito forte, uma palavra para que nós possamos entender que Deus, Ele é capaz de todas as coisas. A Bíblia nos fala que Ele é capaz de algumas coisas. A Bíblia nos fala que Ele é capaz de todas as coisas. Então, os discípulos aqui, eles entraram em desespero. Por quê? Porque estava indo tudo muito bem. Jesus estava com eles. Mas no instante que eles viram e presenciaram uma tempestade vindo para o lado deles e começando, quem nunca viu uma tempestade? Quem nunca esteve no mar e presenciou? É algo terrível. Mas eles esqueceram que quem estava no barco era Jesus Cristo. Você já convidou Jesus para estar no seu barco? Você já chamou a presença do Senhor para estar com você? Não sei o que você está passando, não sei se é uma enfermidade, não sei se é algo no seu casamento, não sei se é algo com seu filho, mas creia que Deus é o Deus que faz milagres ainda no nosso meio. Eu queria dividir com você um pequeno testemunho que eu tive na minha vida. Foi quando o meu segundo filho, eu fui fazer ultrassom para saber o que era, e a médica que fez o ultrassom, ela estava demorando para me dar o resultado. E naquele momento eu muito apreensiva para saber se era menino ou menina, e eu via que ali para ela não estava muito importante em ver menino ou menina, ela estava vendo outra coisa. E de repente ela parou e falou: olha, eu refiz, fiz de novo, e eu vou dizer para você que 99% eu afirmo que você terá um filho com síndrome de Down. Eu afirmo 99%. 1% a medicina não consegue explicar. E essa palavra dela me chamou muita atenção. Por quê? 1% a medicina não consegue explicar. É onde Deus precisa entrar. Um pedacinho só. Uma entrada pequena. Se a gente crer e ter fé, é onde Deus entra e muda a história. Naquele momento eu não tive fé. Naquele momento eu entrei em desespero. O meu chão caiu e eu não sabia nem para onde eu ia depois que eu saí daquela clínica. Mas quando eu estava beirando 7 meses, eu tinha uma mãe que servia a Deus, que falava de Deus. Eu não era convertida, eu não queria saber de Deus, mas ela me levou na igreja dela, falou com o pastor, e naquele momento ele virou para mim e falou: você sabe que Deus vai te dar um filho perfeito, porque você vai segurar nos seus braços um filho perfeito. E naquele momento ali, eu vou entender que Deus, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer.
E eu falei, há uma esperança. Porque ele disse para mim, você acredita, eu sei que você acredita que você vai segurar um filho perfeito nos seus braços. E eu respondi, sim, pastor, eu acredito. Você precisa ter fé. E eu falei, eu tenho fé. Ele, então você vai segurar um filho perfeito nos seus braços. Não foi fácil. Essa tempestade aqui da Bíblia que os discípulos viveram foi a tempestade que eu estava. Uma tempestade tenebrosa, uma tempestade muito ruim, que dá medo ao coração, que assombra a vida da gente. Mas eu fiz um voto com Deus quando eu ia fazer 8 meses e eu falei para Deus que se Ele me entregasse o meu filho perfeito nos meus braços, que eu ia entender que Ele era poderoso e que eu não podia mais viver sem esse Jesus. E eu fui ter meu filho e quando me entregaram meu filho nos meus braços, perfeito, sem problema nenhum, sem síndrome de Down, sem nada, ao contrário, foi o filho que nasceu mais perfeito, mais limpinho, mais que parecia que tinha saído de uma caixinha guardada, tão preparada cuidadosamente. Foi o que eu entendi quando eu peguei o meu filho nos meus braços. E foi muito marcado para mim, porque naquele dia eu fui entender que a gente acredita e Deus faz o milagre acontecer. Meu filho hoje tem 14 anos. Eu olho para ele, todas as vezes que eu olho, eu lembro de Deus. Eu lembro da poderosa palavra de Deus, que nos ensina a ter fé, nos ensina a crer que Deus é poderoso para fazer muito mais e muito além do que pedimos ou pensamos. Se você ainda não convidou Jesus para estar no seu barco, hoje é o dia. Deixa o Senhor tocar no seu coração, que o Espírito Santo te envolva e te faça crer que tudo é possível ao que crê. Tenha fé. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei o que você está passando, se é uma turbulência no casamento, mas já experimentou entregar nas mãos do Senhor? Porque Deus faz melhor do que a gente, sempre faz melhor do que a gente. Então, eu te convido, deposita tudo nas mãos do Senhor, porque o final da tempestade, sabe qual foi? Jesus, Ele mandou a tempestade parar. Ele aquietou o vento, Ele aquietou tudo e tudo se fez bonança. E os discípulos perguntaram, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? É esse Deus poderoso que a gente serve e que a gente convida você. Se você não for ainda servo do Senhor, se renda aos pés do Senhor, que Ele tem muito mais a fazer pela sua vida e pela vida da sua família. E eu desejo para você sorte de bênção, eu desejo para você que o Espírito Santo entre no seu lar e mude a sua história, em nome de Jesus. Fica com Deus, até a próxima.